Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com o Dr. Raul Siqueira, controlador-geral do Estado do Paraná. E nós vamos falar hoje sobre compliance no Estado do Paraná. Vou só pedir para o Dr. Raul para a gente esperar um pouquinho até avisar os seguidores, que demora um pouquinho para ativar. E quem for entrando, mandar corações, por favor, porque isso também manda a nossa live para outras pessoas que às vezes não estão atentos que está tendo a live que já começou. Vou esperar um pouquinho. O Dr. Raul preparou um café da manhã aqui, a equipe bem... Eu agradeço a doutora Bruna, agradeço a toda a equipe, né? É uma honra recebê-la aqui na Controladoria Geral do Estado. A gente fica muito feliz com essas perguntas, com essas dúvidas, e a gente poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu agradeço muito. Não, a honra nossa, é toda minha e do pessoal, porque é justamente até aquilo que eu estava conversando com o doutor agora há pouco, né? Eu agradeço a tua disponibilidade em mostrar isso, para falar de tudo compliance para as pessoas e para que eles não tenham tanto acesso, tanto conhecimento, e explicar um pouquinho mais como funciona, ainda mais esse projeto Compliance aqui no Paraná, que é inovador, é uma inspiração. E a gente tem um trabalho bem bacana, depois eu vou explicitar um pouco mais, doutora Bruna, mas hoje, nessa manhã, a gente está aqui cumprindo também um dos pilares do próprio programa de compliance, né? Na área da comunicação. Então é importante a gente disseminar, né, cada vez mais a metodologia, os pilares, a proposta de um programa de compliance. Então, com grande satisfação, e a gente fica sempre aberto, toda a equipe da Controladoria, toda a equipe do Governo do Estado, sempre que precisar, doutora Bruna, aquilo que eu puder ajudar, eu estou à disposição tanto da doutora, um brilhante trabalho que faz nas redes sociais, como da própria OAB, como a doutora presidente, e a todos os colegas também, eu fico sempre à disposição. Só estou fazendo uma correção, eu sou presidente da ABA, que é a Associação dos Advogados. Da OAB eu sou membro, não tem problema, da Comissão de Administração e Publicação. Então, doutor, eu vou começar a fazer algumas perguntas que mandaram pra gente, e eu acho que assim, a pergunta que é mais recorrente já é o que é o compliance. Inclusive, acho que eu recebi centenas quando eu anunciei a live aqui com o Dr. Raul, e como o compliance ele pode existir no Estado, porque as pessoas ainda enxergam o compliance como sendo específico para empresas, né? Não conseguem enxergar o compliance na administração pública. Então, se o doutor puder... Isso. A metodologia, né, no programa de compliance internacional, ele vem muito difundido na iniciativa privada, né? Então nós temos aí empresas, nós temos aí multinacionais com programas robustos, programas de integridade, programas de compliance. Isso é muito difundido na iniciativa privada e mais recentemente começou a ser trabalhado também na administração pública. E aí eu me recordo, doutora Bruna, a noite de 2010, por aí 2011, quando iniciamos os primeiros desenhos de um programa de compliance, e eu sempre voltado na administração pública, no estado do Paraná mais especificamente, a gente começou a trazer os primeiros desenhos. Uma condenação que eu sempre tinha, né? Puxa, se a gente está disseminando propostas e programas de compliance, metodologias de integridade para a iniciativa privada, na sua relação com a administração pública, façamos uma reflexão. Quantas empresas nós temos no nosso universo nacional, no território nacional, que se relacionam com a administração pública, e quantos órgãos nós temos na administração pública? Não seria então mais conveniente trabalhar o programa de compliance na administração pública
do que tentar irradiar esse universo enorme de empresas que se relacionam com a administração pública. Não seria mais inteligente, mais razoável? E comecei nessa minha reflexão, sempre nesse questionamento, né? Puxa, quem sabe se nós trabalharmos dentro da administração pública, ou seja, na administração pública, com fomento, a integridade ou compliance, nós possamos ser mais efetivos. Porque trabalhar o programa de compliance em cada uma das empresas que se relacionam com a administração pública, ao meu ver, é um pouco mais trabalhoso, né? Convenhamos, ao meu ver. Sim. Então, nós começamos a desenhar os primeiros rabiscos, né, de um programa de integridade e compliance na administração pública. E repito, pensando no estado do Paraná. E aí, por que eu falo, né? Por que eu dou destaque para isso? Porque o programa de integridade e compliance do Estado do Paraná foi pensado no Estado do Paraná. Eu não posso utilizar essa metodologia, né, do programa para outros estados ou para outros municípios. Posso sim, conhecendo o programa de integridade e compliance do Paraná, tendo conhecimento e sabendo dos seus pilares, propor metodologias. Usar como inspiração. Como inspiração, sim. Perfeito, doutora Bruna. Mas ele não é um produto de prateleira. Sim. Mostrar no Paraná e colocar. Eu acho que essa, inclusive, é uma das mágicas do compliance, né? É ver realmente o que precisa estudar, o que o Estado do Paraná precisa, quais são as necessidades e riscos, tudo que é... Qual que é a vocação do Estado do Paraná, né? O Estado do Paraná é um estado muito voltado ao agronegócio, onde a gente tem que trabalhar muito essa área do agronegócio e compliance do agronegócio. Nós temos algumas dificuldades no Estado do Paraná. Nós temos aí uma proposta do governador Ratinho Júnior de potencializar a infraestrutura. Então, sabendo desse anseio do atual governo, nós temos que trabalhar sabendo do negócio, né, do novo governo, trabalhar a infraestrutura para que nós possamos ter aí um hub logístico no Estado do Paraná. Então, trabalhar muito forte na área da infraestrutura, porque os novos negócios podem impactar riscos. Muito na área da inovação, o governador trabalha muito essa área da inovação, da tecnologia no Estado do Paraná. Então, propor gestão de risco também na área da inovação, ser um Estado pioneiro, inclusive na Lei Geral de Proteção de Dados, que já está dentro da nossa matriz de risco. Então, assim, são áreas que nós temos que atender, e considerando a peculiaridade do Estado do Paraná, a vocação do Estado do Paraná, os riscos do Estado do Paraná. Então, reforçando... Ele foi feito bem estudado o Paraná, e o programa foi feito baseado realmente no que o Estado precisa. Exatamente, no Estado do Paraná. Então, voltando, né, à explicação, o programa de compliance do Estado do Paraná, ele visa dar a segurança jurídica para a decisão dos seus gestores. Então, os seus gestores, conhecendo todos os riscos da administração pública, sabendo que os seus colaboradores estão atentos e têm reflexo das suas ações dentro das melhores práticas de ética e integridade, a gente tem um Estado, uma administração, um poder executivo estadual mais seguro. E que atenda justamente o anseio da população. O que a população quer? O que a população deseja? O que a população busca, né? Ela busca essa integridade, essa ética na condução do negócio, dos recursos públicos, né? A gente até comenta internamente do governo, a gente se preocupa mais com o dinheiro público do que até às vezes o nosso, né? O nosso a gente tem uma vontade, tem um desejo, a gente acaba usando, mas o dinheiro público não, ele tem que ser tratado com muito respeito, tem que ser tratado com muita responsabilidade, o dinheiro público, e é o dinheiro público que a gente trabalha, né? Com o anseio da sociedade. E a sociedade já deixou seu recado, né, doutora Bruna, nas últimas eleições. A gente percebe que o eleitorado, a população... Cada vez mais pedindo isso, né? Está mais ansiosa disso, desse compromisso e tal. Então, o programa de compliance ele veio justamente nesse momento do atual governo, nesse momento da sociedade. Colocar todos os pilares de um programa de compliance, depois eu vou explicar melhor sobre os pilares do programa de compliance do Estado do Paraná, mas colocar todos os pilares do programa de compliance dentro da administração pública, para que a sociedade consiga perceber. Talvez, e isso é até
eu sou um pouco crítico, né? Mais das minhas particularidades, mas a sociedade, assim como eu, é um pouco ansiosa, né? Sim. Então a gente quer ver o resultado. Lógico, mas mas trabalho, é um processo. É toda uma mudança de cultura, de paradigmas, então assim, é a longo prazo, mas já começou, né? Já começou. E uma das ações para evitar o risco de descontinuidade desse processo foi até o projeto de lei. Então hoje no estado do Paraná, diferente de alguns outros estados, e aí eu não faço crítica mesmo, diferente de outros estados, no estado do Paraná nós editamos uma lei. É uma lei estadual que traz a obrigatoriedade da implementação do programa de compliance no Poder Executivo Estadual. Então ela já se tornou uma lei. Nós tínhamos até o grande sonho de fazer uma lei complementar, uma proposta de emenda à Constituição, mas eu acho que por lei ela já traz, já mitiga bastante esse risco de não haver a continuidade do projeto. Então a própria lei estadual já trouxe esse arcabouço e essa segurança jurídica e normativa. A doutora, por conhecer bastante do direito administrativo constitucional, sabe que qualquer projeto de alteração da lei precisa passar por todo o processo legislativo, todo o rigorismo, discussão da sociedade, discussão dos deputados. O que a gente imagina que trará uma segurança com esse projeto de lei, que já se tornou lei no governo Carlos Massa Ratinho Júnior. E foi realmente, né, foi nesse ano que o projeto de lei virou lei, o compliance aqui no Paraná, e o projeto já começou a ser implementado, né? E isso também foi uma das perguntas que eu recebi bastante, até eu vou pedir para o pessoal mandar corações de novo para ativar que a gente está aqui online, porque o Instagram ele vai derrubando, então eu sempre fico pedindo, peço licença, mas é justamente para que todos vejam que a gente está conversando, que foi uma live que assim que eu anunciei, o pessoal gostou bastante, achou muito interessante a tua disponibilidade, porque é raro, inclusive, a gente conseguir ter acesso, assim, né? Por favor, a honra é toda minha. E como que está sendo essa implementação do compliance aqui no Paraná? Começou os riscos, vocês estão... Como que está sendo feito? Isso. De uma forma bem objetiva, doutora Bruna, assim, para também não tomar muito tempo dos nossos... E até, assim, de uma forma que todos entendam, né? Então, o programa de compliance do Estado do Paraná, ele se iniciou já desde os primeiros dias da gestão, independente do projeto de lei. O governador determinou que nós iniciássemos os arranjos do projeto de lei, do programa de compliance, independente do projeto de lei. O projeto de lei ele veio só para convalidar, para homologar o processo que nós já tínhamos iniciado logo nos primeiros dias. Muito me satisfez, muito me trouxe essa grata satisfação de ser, dentro da reunião de secretários que acontece semanalmente, a primeira apresentação foi a compliance. Então, desde o primeiro dia da gestão do governador, ele já trouxe esse compromisso para a alta administração. Olha, o programa de integridade e compliance vai ser implementado. E é muito interessante até, o doutor falou, já trouxe isso para a alta administração, que inclusive tem que vir da alta para, né, isso já é bem... Exato. E que é efetivo, vocês querem que seja efetivo mesmo, né? Aquele compliance só de fachada realmente já está vindo... E um dos pilares, o principal pilar do programa de compliance é o compromisso da alta administração, né? O tom vem de cima, o exemplo vem de cima, né? Então, com essa ação do governador, a gente pôde perceber, né, dentro do nível de secretários e pela gestão, que o compromisso é efetivo da alta administração. E deu todas as condições para que a controladoria pudesse executar. E de forma bem objetiva, como é que começou, né? Logo nos primeiros dias, nós desenhamos uma Controladoria Geral do Estado, a CGE, adaptada ao programa de compliance do Estado do Paraná. Então, para quem conhece ou quem queira conhecer, eu vou explicar um pouquinho. O programa de compliance, um dos primeiros pilares, o principal pilar no programa de compliance é um compromisso da alta administração. Então, sem compromisso, sem o suporte da alta administração, não há programa de compliance. Então, a gente, passada essa etapa do compromisso da alta administração, nós passamos por uma outra etapa,
que é a gestão de risco. Então a gente precisa identificar quais são os riscos de cada secretaria, de cada unidade, de cada departamento. Identificado, e esse é um processo que está sendo executado, né? Bem árduo, é um trabalho árduo, né? Tem várias metodologias internacionais, COSO, isso, mas a gente está trabalhando hoje na gestão de risco. E o pessoal pensa, puxa, Raul, esse é o segundo pilar de um programa de compliance. Sim, mas eu não deixei de atender os outros pilares do programa de compliance. Então, dentro da CGE, nós temos o canal de denúncias, que é um dos pilares do programa de compliance, já totalmente modelado, adequado pela proposta do programa de compliance, através da equipe da ouvidoria. E é um canal de denúncia que a primeira ação dessa gestão foi tirar qualquer possibilidade de identificação quando a denúncia vem da forma anônima. Então, de forma anônima, de forma sigilosa, se nós recebermos uma denúncia, eu não tenho como identificar mesmo. Tanto que nós recebemos alguns pedidos de agentes de controle externo, olha, de quem, da onde partiu essa denúncia? E a resposta é sempre a mesma, doutora Bruno. Eu não tenho como identificar, senão eu quebro um dos princípios do programa de compliance. E eu não identifico mesmo. Não identifico mesmo. Então assim, a gente trabalhou o programa, o canal de denúncia, que é uma da plataforma do programa de compliance. Nós trabalhamos o canal de medidas de investigação através da equipe da corregedoria. Iniciamos os primeiros processos de investigação, os primeiros processos de apuração de responsabilidade da administração pública, tanto pessoa física como jurídica. Na área da transparência, é um pilar do próprio programa de integridade público. O privado, às vezes, não tem a transparência, o controle social, por conta do negócio mesmo, né, da economia e de sigilo das relações comerciais. Mas no programa de compliance do Estado do Paraná, a transparência e o controle social é um dos pilares. Então nós temos uma coordenadoria de transparência e controle social, retomamos a responsabilidade pelo Portal da Transparência do Estado do Paraná. Hoje o Portal da Transparência do Estado do Paraná é de responsabilidade da atribuição da CGE, da controladoria. Então estamos colocando cada vez mais informação ativa, não precisa ser informação passiva, ativa a gente está divulgando muito. Na área do controle social, nossa equipe vai até a sociedade e busca informação de melhoria da CGE e do Estado do Paraná. Iniciamos recentemente a CGE itinerante, então a gente vai até a sociedade, fomos no DR, muito bacana. Eu digo assim, que a experiência que eu tive participando da CGE itinerante, indo ao DR, indo aos hospitais do trabalhador, indo aos locais que o Estado presta o serviço, ouvindo a sociedade, o que eles precisam, é uma experiência assim, maravilhosa. Você ouvindo a população, vendo o que eles querem. Eu me recordo desse dia, foi um diferencial para mim assim, de vida mesmo. Indo no hospital, vendo as pessoas, a família, você, de uma forma bem transparente, você se comove, você busca melhoria, você volta mais engajado, doutora Bruna. Você percebe mesmo que precisa ser feito, né? A gente fica aqui no nosso escritório, no nosso gabinete, fazendo nossas tarefas, mas a gente precisa separar um tempo para ir até aquele local onde é prestado o serviço público e ouvir o que a sociedade. Pequenos ajustes, pequenas organizações podem valer muito para a sociedade. Foi muito bacana para todos isso, e eu pedi para que todos da Controladoria pudessem, em algum momento, ir na CGE itinerante e participar disso. Então, voltando, né, são os pilares do programa de compliance. Então, a gente atendeu a todos os pilares do programa de compliance, desde o canal de denúncia, investigação interna, reforçamos a equipe do controle interno, trouxemos medidas de auditoria dentro do controle interno na metodologia internacional do IACM. Então a gente modelou a CGE e a gestão de risco, que é o principal, é um processo, nós estamos trabalhando. Por ordem do governador, iniciamos na Secretaria de Infraestrutura e Logística, por conta dos vários red flags dela, né, as bandeiras vermelhas da Secretaria de Infraestrutura e Logística, herdados de tempos passados no Estado do Paraná. Iniciamos também na Secretaria de Desenvolvimento Urbano para retomar o programa de compliance, porque lá foi o embrião desse projeto.
e houve uma descontinuidade, então precisamos retomar na SEDU, e iniciamos no Secretaria de Planejamento. E aí, por que o planejamento, né? O planejamento é a grande secretaria que será recepcionar as parcerias público-privada. E dentro da matriz de risco da administração pública, 97 a 98% dos riscos, eles estão alocados na relação público-privada da administração pública. Como fala o professor Rodrigo Penotti, é uma simetria de interesses, né? A administração pública querendo resguardar o interesse da administração pública e o ente privado querendo lucro. Então há uma simetria de interesses. E é verdade, 97% está vinculado ali a essa relação público-privada. E a Secretaria de Planejamento, como a mãe e detentora dessa relação público-privada, nós precisávamos mitigar esse risco. Então, iniciamos na Secretaria de Planejamento, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento Urbano com a retomada. Essas 3 secretarias já passaram pela etapa de gestão de risco, foi finalizado, né, o projeto da gestão de risco nessas 3 secretarias, está em fase de apresentação do plano de integridade. Então, o que seria o plano de integridade da Secretaria? Depois de levantado todos esses riscos das secretarias, numa metodologia já parametrizada, a equipe do compliance, junto com o controle interno, estabelece quais são as medidas de mitigação desses riscos. Vou exemplificar. A gente identificou um risco de não identificação de pessoas que entram dentro da secretaria. Veja que são dos riscos mínimos aos macro riscos. Eles podem ser riscos de imagem, risco financeiro, risco administrativo. Então, doutora Bruna, a gente identifica todos os riscos da secretaria. E em cada risco, a gente estabelece uma medida de mitigação daquele risco. Então, depois de identificados os riscos, eles são levados a uma matriz de risco, num plano cartesiano simples de impacto e frequência, probabilidade e dano. Esses riscos catalogados dentro dessa matriz, dentro desse plano cartesiano, nós buscamos aqueles riscos que estão mais longe do vértice, né? Mais longe do encontro do x com y, de 0 grau, 0, a gente busca aqueles que estão mais longe dos vértices, que tem o maior impacto e a maior probabilidade. Esses riscos, que são os riscos trabalhados, a gente nominou assim, eles são desenhados no nosso plano de integridade e proposto metodologias de mitigação de riscos para mitigar esses riscos dentro de um cronograma. Então a gente tem uma planilha, um cronograma. E por que o cronograma, né? O cronograma, ele segue a próxima etapa da gestão de risco. Então, dentro do universo, digamos, eu vou trazer aqui um exemplo, 12 meses. Né? 12 meses nós temos que trabalhar aqueles riscos trabalhados. Então, o gestor é o responsável por mitigar aqueles riscos dentro daquele cronograma. Ao passo que, ao término desses 12 meses, na nova etapa de risco, de gestão de risco, onde a gente vai mais uma vez levantar todos os riscos, a gente possa identificar que aqueles riscos foram mitigados. Então eles deixaram de ser frequentes ou deixaram de ter uma probabilidade alta, ou sequer existem mais. Né? Então a gente consegue depois ou identificar outros riscos, né? Ou retomar aqueles riscos. E daí a gente propõe novas medidas de mitigação do risco. Por isso que o processo ele é constante, contínuo, né? Contínuo. É como eu falo, né? A gente colocou a locomotiva para andar. Agora não para. Eu acredito que o compliance ele realmente não cessa, né? É exatamente isso, é contínuo. Contínuo. E agora nós já passamos pela análise de risco da CEIU, SEDU, Secretaria de Planejamento. Não conseguimos e não podemos desassociar o Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, da CEIU. Então, o DR está no processo de levantamento de riscos hoje. Nós já conseguimos, a equipe que saiu do Secretaria de Planejamento já foi a Secretaria de Comunicação Social, fazer todos, comunicação social e cultura e turismo, já fez toda a matriz de risco delas, também tem processo de entrega do plano de integridade. Então, logo nós já iniciamos na SEDEST, a Secretaria de Meio Ambiente, antiga Secretaria de Meio Ambiente, SEDEST, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, e já fez todo o trabalho de levantamento de riscos, mas
mas não conseguimos passar para uma outra equipe, uma outra secretaria, pois é indissociável o IAP também da secretaria da CEDES. Então estamos dentro do Instituto Ambiental do Paraná fazendo a gestão de risco. Nós já iniciamos e finalizamos também no Paraná Cidade, Serviço Social do Paraná Cidade, que é vinculado à CEDU, né? E o processo está bem avançado. O grande desafio nosso como Controladoria Geral do Estado é que nós possamos terminar, pelo menos na administração direta, esse ano, toda a etapa de gestão de risco. O pessoal fala, puxa, Raul, mas você vai terminar a gestão de risco esse ano? E os próximos? E os outros pilares do programa de compliance? Eles já estão ativos, né? O canal de denúncia já está disponível, a equipe de investigação interna já está atendendo, o controle interno já vai ser trabalhado com base nos riscos levantados e outras ações. Então, o canal de comunicação e treinamento, nós temos uma coordenadoria de capacitação, nós já fizemos o primeiro simpósio estadual, a doutora teve com a gente lá, e essa ação que a doutora nos oportunizou, eu digo que não, a doutora fez todo o agradecimento para a Controladoria, mas eu digo que na realidade é uma oportunidade para nós, da CGE, para toda a nossa equipe, a gente tem a honra de recebê-la, e essa é mais uma das etapas do programa de compliance, que é a comunicação. Dá conhecimento, né? O conhecimento da área de compliance. Então você percebe, né, colega, que toda a proposta, os pilares do programa de compliance, eles já estão inseridos dentro da CGE e nós estamos na etapa de gestão de risco. Então a metodologia é essa, trazer toda a metodologia, trazer todos os pilares do programa de compliance para a CGE e através dessa equipe de gestão de risco fazer a identificação dos riscos. O Código de Ética e Conduta do Servidor Público já está construído com linhas gerais. E aí, terminada a etapa de gestão de risco, a gente estabelece qual que é o código de ética específico daquela secretaria. Então, não caberia ao servidor conhecer um caderno, uma bíblia de código de ética. Ele precisa conhecer. A proposta é que ele conheça as linhas gerais, que é para todos os servidores, respeitando a 6174, que é o Estatuto do Servidor Público, e a gente tenha um código de ética de cada secretaria. Então, ao passo que um servidor do Estado, se ele estiver designado para a Secretaria de Saúde, ele já conhece as linhas gerais, ele lê aquele caderno de ética da saúde. Se ele eventualmente for trocado, transferido ou cedido para uma outra secretaria, basta ele ler o anexo daquela secretaria, porque as linhas gerais ele já tem. Então a gente quer otimizar, trazer efetividade, buscar desburocratizar o Estado, que é uma proposta do governador também. Depois que você mapeia os riscos, você consegue inclusive identificar ações que são desnecessárias ou que a gente pode otimizar o processo, né, do processo administrativo. Então, assim, é um processo grande, é um processo desafiador, mas que traz muita satisfação, Bruna. Posso lhe confessar isso e trazer alguns testemunhos de servidores, né? Nós tivemos a honra de passar por algumas unidades onde servidores relataram que eles têm 20, 25 anos dentro da administração pública e eles nunca tinham sido ouvidos. Nunca alguma pasta ou algum gestor tinha ido até eles, e esse é o trabalho da CGE, nós vamos até os servidores para ouvir os servidores. Nunca tinham ouvido, nunca tinha sido ouvido, eles nunca tinham passado a percepção deles. Então, assim, relatos gratificantes, assim, que nos honram muito. Servidores, e eu posso também confessar, e é um trabalho que a gente vai depois apresentar, porque a gente está levantando todas essas experiências positivas, vai construir um grande caderno do projeto de implementação, mas servidores com necessidades especiais de mobilidade e deslocamento, eles vão até o local onde a gente oportuniza a entrevista, e digo que o local é no município, né? A nossa equipe do Compliance, em 18 dias, em 17 dias, andou 18 cidades. Nossa. Só uma equipe do Compliance. Então eles tiveram trabalho de ir até os municípios, isso por vezes é cansativo para a nossa equipe, mas em 17 dias eles foram em 18 cidades
do estado do Paraná, estão viajando atualmente, eles estão em viagem, então estão indo em todos os municípios para ouvir os servidores, para que os servidores possam apresentar as suas demandas e a gente construir um Estado mais justo, mais honesto, mais íntegro. Então, esse é o grande desafio da administração pública, né? Um programa de compliance do Estado do Paraná. Isso veio por base da lei. Agora, por esses dias, o governador já assinou, está sendo publicado o decreto estadual do programa de compliance, que traz os procedimentos que a nossa equipe já está adotando, mas isso de forma mais transparente, para a gente deixar o decreto como é que se estabelece. A proposta, Bruna, foi estabelecer isso, esse normativo por decreto, para que a gente não engesse. A gente não poderia trazer um programa de compliance por uma legislação ordinária que estabelecesse metodologia, procedimento, regra, colocasse o estado da arte, né? Então a gente estabeleceu com o decreto para poder dar mais autonomia, até porque a inovação é uma das nossas políticas. Sim. Então, se a gente conseguir perceber tecnologias novas na área do compliance, por que não inserir nesse processo, né? Então, o decreto veio para isso, para não engessar, não amarrar, e a lei trouxe as regras básicas, os pilares principais de um programa de compliance. O Estado do Paraná está bem avançado, doutora Bruna, está bem avançado, e nós estamos aí com a perspectiva de trazer outras legislações que trabalharam também a política de compliance. Inclusive, o projeto, vocês ganharam um prêmio, né? O Estado do Paraná esse ano, até eu fiz um story falando sobre, eu achei bem legal, bem interessante, que é o do compliance Across Americas. Isso. Foi o primeiro prêmio do Compliance Across Americas. É o maior congresso da América Latina na área de compliance. Nós fomos indicados, o Estado do Paraná foi indicado, e a gente teve a honra de ser agraciado com esse importante prêmio desse congresso. Ele faz uma pesquisa com vários profissionais de outros países para estabelecer a metodologia e quais as políticas que realmente tragam algum efetivo, algum compromisso com a proposta do compliance. E nós recebemos esse prêmio, foi muita honra, toda a equipe nossa. E é como eu sempre falo aqui na CGE, eu sou só facilitador. Quem merece mesmo esse prêmio é a equipe da Controladoria Geral do Estado. Eu sou só aquele facilitador que, quando eles buscam alguma coisa, eu consigo ajustar. É um trabalho árduo e que envolve muita gente, né? Muita gente. O Estado do Paraná não é um privilégio do Estado do Paraná, não é uma particularidade do Estado do Paraná, mas a gente está também com uma grande deficiência de servidores, né? No quadro do Estado do Paraná. Mas isso é um desafio que o governador está enfrentando de uma forma muito responsável, e eu digo de uma forma muito louvável, né? Quando nós levamos a nossa carência da CGE, da Controladoria Geral do Estado, nós levamos a carência ao governador e ao secretário-chefe da Casa Civil, o Guto Silva, ambos se colocaram como facilitador dessa ação. Tanto verdade que recebemos recentemente já 10 colaboradores para a CGE, desse chamamento de 100 servidores. Então, tanto a Casa Civil como o governador e todos do governo, eu não posso aqui deixar de agradecer todos os secretários que se colocam sempre à disposição da CGE. Eu digo que eu sou abençoado por Deus, mesmo iluminado, porque eu fui convocado para essa missão pelo governador, que eu recebi com muita honra o convite, mas Deus preparou todos os secretários que estão realmente vinculados ao programa de compliance e querem fazer acontecer. Então, assim, acho que mais abençoado que eu é a proteção que Deus dá também ao governador, que ele conseguiu escolher pessoas estratégicas, desde o secretário Ney, o secretário Valdemar, o secretário Beto, o secretário Ortega, todos os secretários. Eu até me coloco aqui não citar o nome de todos, porque posso ser injusto. E além dos secretários, os presidentes das autarquias. Nós recebemos aí um grande apoio do Paraná Cidade, do IAP, do próprio DR, então de todas as outras entidades, tanto da autarquias como serviços sociais autônomos que nós já adentramos, nós somos recebidos de uma forma muito privilegiada. E isso eu acho que é o próprio sentimento da sociedade. Imaginemos aí
cada um ser presidente de uma empresa, de uma autarquia, ser um gestor público, e chega uma equipe, que é a equipe da CGE, altamente capacitada, com esse desafio de implementar normas de conduta, de ética, de integridade, quem que não aceitaria, né? Quem que não gostaria de receber uma equipe assim? Então, nós somos muito abençoados, e agradeço primeiramente a Deus e ao governador Ratinho Júnior por ter escolhido pessoas tão comprometidas, né? Como eu falei em Brasília com o ministro da CGU, nós estamos num momento ímpar, ou seja, a gente conseguiu unir um governador comprometido, um Estado inovador, um Estado que tem na sua raiz e no sangue do paranaense a vontade de fazer a diferença, de ser ético, de ser íntegro. A República de Curitiba, né, já traduz, né, a doutora Bruna, isso, né? E o momento que a sociedade precisa, o momento que a sociedade clama por justiça, por combate à corrupção. Então, na minha concepção, né, eu faço as minhas reflexões, assim, até peço desculpa, mas a gente conseguiu unir tudo isso dentro do mesmo momento. Por que não aproveitar, né, doutora Bruna? E esse teu, isso que o doutor falou agora, eu tenho muitas pessoas de outros estados do Nordeste, às vezes sempre mandando mensagem, e às vezes eles até comentam o Paraná como se fosse outro país. Quando a gente comenta, eles trazem, eu falo de inovações aqui do Paraná, coisas que funcionam de fato, né? E é até interessante, porque eu sei que tem pessoas que não são do Paraná, que provavelmente ou estão assistindo agora ao vivo, ou vão assistir durante as 24 horas, e que sirva de exemplo mesmo, né? Porque a gente tem gestores públicos, tem pessoas que podem usar isso que está sendo feito aqui no Paraná para os seus estados, né? Isso. Agora, recentemente, nós receberemos a visita da equipe da Bahia, a equipe do Espírito Santo, de Santa Catarina também. Nós daremos uma visita, fomos convidados para fazer uma visita também ao Mato Grosso, então levando essa metodologia. Essa semana nós estaremos no CONASSE, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, onde há a participação de todos os controladores do Estado, de alguns municípios, nós estaremos lá. Então a CGE está muito avante nesse processo, está num protagonismo muito bacana, muito por conta disso. E o Estado do Paraná, ele é referência pelo seu povo, né? Pelo paranaense, que busca sempre ser ativo, né? Combatente, está sempre na linha de controle, na linha de ação mesmo. E é isso que o programa de compliance vem, né? Puxa, Raul, qual que é o objetivo, então, do grande programa de compliance? O objetivo do compliance, além de dar segurança e ser um diferencial concorrencial para outros estados, nós tendo uma chancela de efetivo programa de compliance no selo internacional ou numa ISO, outras empresas ou as empresas internacionais terão a segurança de se relacionar com o Estado. Mas o grande objetivo, além de trazer a segurança da decisão, além de ser o diferencial competitivo a nível nacional, é mudar a cultura, certo? Então, assim, aquela cultura que às vezes não é a melhor, e que não é a melhor cultura para você trabalhar na gestão e tal, é mudar a cultura do servidor, é trazer um servidor que respeite a integridade, a ética, que saiba que decisão ele deve tomar, no bom senso. Saiba o que pode, não pode fazer, que muitas vezes não pode fazer. A gente sabe que eles comentam, não sabia que eu não podia fazer isso, ou que eu tinha que fazer, então isso também é importante, né? E não sofrer pressão. Sim. Não sofrer pressão para fazer. Então, o servidor que for impelido, que for forçado a fazer alguma coisa, ele sabe onde é que ele pode buscar socorro. Ele vai no canal de denúncia, ele procura a CGE, porque o governador já determinou, não quer nenhum ato de corrupção. Então, se ele for impedido, se ele for obrigado a tomar isso, não faça. Então, ele sabe isso, mudar a cultura. Enfim, esse é o grande objetivo do programa de compliance, mudar a cultura do servidor, trazer uma cultura mais ética e mais íntegra. Por isso que eu falo, às vezes a gente não vai ver nessa gestão o resultado do programa de compliance. Mas a gente plantou a semente, né? Mas eu acredito que já com o que está sendo feito, já é possível começar a ver diferença, resultado, e aquilo. É um trabalho a longo prazo, contínuo,
Isso. E que a gente não sem pode fim, só... na verdade, né? Porque tem que realmente, eu acredito que o compliance é uma continuidade. E não adianta a gente reclamar, a gente tem que mudar. Sim. Assim, vamos reclamar disso, daquilo. Não vamos reclamar. O que a gente pode fazer para mudar? O que a gente pode fazer para mudar? Então, nesse dia especialmente, né, eu queria deixar esse recado. É a gente plantar aquela semente. Sim. A gente plantar aquela árvore que vai dar bons frutos, vai arvorecer. E é isso que a gente procura. Mudar a cultura do servidor público, trazer um Estado mais íntegro, mais reto, mais cumpridor das suas determinações. E como eu falo internamente, a nível de secretários e o governador está muito ciente disso. É possível, governador, que a gente não consiga ver o resultado da sua ação nessa gestão. Mas saiba que a longo prazo, médio, longo prazo, a sociedade vai ver o resultado disso, entendeu, Bruna? Porque é um movimento sem volta. É importante que começou, né? Exato. A gente tem que iniciar. E não sou eu responsável por isso, não é a equipe responsável por isso, é a sociedade. Eu não sou o dono, né? Eu não sou nem a equipe, isso é a sociedade que já necessita disso e percebe isso. Então, o controle social, a transparência pública. Então, é isso que a gente está fomentando aqui, é reforçar os pilares do programa de compliance. Dr. Raul, eu quero agradecer a tua disponibilidade. Eu acredito que ficou bem claro que o projeto, o programa de compliance do Paraná, o que ele objetiva, como está funcionando. E eu deixo as minhas redes abertas para o doutor para quando quiser, enfim, para a gente bater outro papo desse. E, novamente, eu agradeço também quem está assistindo agora, 9 horas da manhã. Eu sei que às vezes não é todo mundo que consegue ver, mas vai ficar disponível. E agradeço toda a equipe. Obrigado, doutora Bruna. Grande honra que eu recebo a doutora aqui. Eu parabenizo desde já todo o trabalho que a doutora faz, que eu sigo e indico, acompanho. É muito bom o trabalho, com um nível de conhecimento elevado. Eu agradeço muito, doutora Bruna. Me coloco sempre à disposição, o que a doutora precisar. Coloco a CGE à disposição, o Estado do Paraná sempre à disposição da doutora, porque é esse o trabalho que engrandece, é esse trabalho que a gente quer ver no futuro, de pessoas como a doutora comprometidas com a disseminação, capacitação de profissionais. Quem dera se todo mundo tivesse plantando a semente, que o doutor falou, plantando a sementinha, e eu também parabenizo mais uma vez o doutor, o Estado do Paraná, a CGE, toda a equipe, pelo trabalho, que realmente é uma inspiração. Obrigado, doutora. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado.